Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí para o QI Imobiliário. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acredito ser determinante no mercado imobiliário, que é a negociação. Até vi que no início dessa semana teve uma palestra aqui da Remax falando sobre o assunto. E eu decidi abordar porque, além de ser, vamos falar assim, um tema de extrema importância para o sucesso no mercado imobiliário, está também sofrendo uma transição sobre a forma como as negociações estão acontecendo. Elas estão começando num ponto diferente do que isso começava há uns anos atrás, vamos falar assim, há uns 10 anos atrás. E aí, assim, se eu vou, na verdade, me resguardar aqui de usar uma colinha que eu mesmo fiz aqui, beleza? Só pra gente seguir uma linha de raciocínio de tópicos aqui para não se perder. Bom, vamos lá. A primeira coisa na negociação que eu diria ser de extrema importância, até mesmo para um equilíbrio emocional do corretor, é você saber como é que seu cliente pensa, né? Quando eu comecei a vender imóveis, eu comecei vendendo Minha Casa Minha Vida. Eu vendi apartamento de 63 mil. Né? O primeiro lançamento Minha Casa Minha Vida foi um lançamento da MRV, o Vila da Serra, na S010. E ali o cliente, ele comprava parcela. Ele não estava nem preocupado com a unidade dele, se era sol da manhã, se não era, qual era a vista, enfim, não estava nem aí para isso. O negócio dele era realizar o sonho da primeira casa própria, ver se ele conseguia pagar e valeu, né? Então ele não chegava nem para negociar. Era uma disputa tão grande, por isso, né? Foi um momento de virada de chave, permitir esse acesso à primeira casa própria, que era uma disputa de mercado para ver quem conseguia as unidades que existiam disponíveis. Então, ali você não tinha negociação de valores, era muito mais uma entrevista com o cara para saber se ele estava apto para comprar, por exemplo, com cadastro limpo, renda, essas coisas, do que negociação de preço em si. E vários anos depois, quando eu fui mexer no mercado de alto padrão, negociando imóveis de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, você já lida com um cliente completamente diferente. É um cliente que se comporta com dinheiro de uma forma muitas vezes agressiva, mas também muito responsável, muito pé no chão. Você lida com vários perfis diferentes, desde um cara mais extravagante até um cara completamente low profile. Mas, de um modo geral, o cara muito rico, ele é muito responsável com dinheiro, ele é muito frugal. Então, quando ele coloca dinheiro numa operação, ele quer ter retorno, ele quer ter alguma contrapartida. E existem vários tipos de retorno no mercado imobiliário, né? Se você compra, eu sempre falo isso, né? Se você compra para morar, acho que o principal retorno que você tem que ter em mente é a qualidade de vida. Se você compra para investir, é retorno financeiro, porque você está assumindo risco, né? Na expectativa de consolidar um lucro naquele negócio. Mas, mesmo quem compra para morar, também não vai fechar o olho para número. Vai querer fazer uma compra com o sentimento de que fez um bom negócio. Até para quando ele, talvez, vender no futuro, fazer um upgrade de moradia, ele ter tido uma valorização ao invés de uma perda. Então, eu acho que isso é extremamente importante você saber, porque, vamos falar indo já no ponto da negociação. O cliente rico, ele tende a te fazer uma proposta mais baixa. E ele tende a querer puxar o valor do próprio imóvel para cima. Você acha que ele ficou rico como? Sendo, vamos falar assim, irresponsável, negligente com dinheiro? Não. Foi brigando para valorizar o próprio patrimônio. Então, às vezes ele tem um controle de ansiedade muito maior, ele é desapegado, ele entra e sai do negócio com uma facilidade muito grande. É claro que nas compras residenciais isso daí é mais difícil, mas se você souber que o cliente grande tende a te fazer uma proposta mais baixa, você não só vai sofrer menos emocionalmente, mas também vai ter mais habilidade em contornar essas objeções, tá? Bom, acho que a gente já pode partir para o segundo ponto, que a parte da negociação vai ser determinante porque você vai ter que fazer ela nos dois momentos cruciais da venda de um imóvel. O primeiro é a captação e o segundo é na negociação das propostas. Então você vai ter que equilibrar expectativas nos dois momentos. E eu diria que qual é o momento mais importante deles? É o primeiro. Por que é o primeiro? Porque se você tem um produto bem precificado, você coloca um monte de gente dentro do seu funil.
E se você tem um produto mal precificado, às vezes você pode dar sorte de aparecer um cliente comprador que tem uma disponibilidade financeira muito grande e não está olhando muito para dinheiro, só para realização. Mas se você perder um negócio com esse cara, depois você não acha outro cliente, porque aquele produto está fora de preço. Então, o equilíbrio das expectativas é parte, sim, da habilidade de negociação, não é simplesmente ficar falando de números, né? E eu diria que o mercado está sofrendo uma transição aqui, porque antes não existiam muitas informações disponíveis, né? Então era muito debate de opiniões, o cliente procurava as referências dele, seja o comprador, seja o vendedor, e o corretor também no meio ali do caminho tentava rebater, colocando as próprias referências que ele tinha acesso. Só que no atual momento de mercado, a quantidade de informações é muito mais abundante. Então, quando você também começa a parar de debater opiniões, sentimentos e desejos e colocar números, referências concretas, fatos em cima da mesa, você passa a atuar como um mensageiro do mercado, ao invés de simplesmente alguém visto por ambas as partes como uma pessoa que só quer realizar a transação para botar a própria comissão no bolso. Então, diante dessa situação de abundância de dados e de números, a decisão ela sai, né, de uma decisão por opiniões para uma decisão por dados, né? E a margem tende a ficar mais apertada, porque se você sai dos extremos, você passa a operar ali, eu diria que com certeza dentro de uma faixa limite de 10 a 15% no máximo, eu diria, né? E em cima disso daí, começa uma negociação, que o produto vai estar dentro do mercado. Eu costumo falar o seguinte, se você for fazer muitas vezes uma avaliação perícia, uma avaliação de perícia, algumas vezes aceita-se um desvio padrão de até 10%. Então, o que quer dizer? Às vezes um imóvel que vale 1 milhão também vale 900 mil, também vale 1 milhão e 100. E aí vem a pergunta, então quem tem que ceder? Né? E eu acho que essa pergunta não dá para você responder com uma bala de prata. Acho que eu faria outras 3. Né? A primeira delas é assim, qual a distância da proposta do comprador para o valor da avaliação, né? A gente sabe que no momento de você precificar, você também coloca uma gordura ali, já prevendo que vai ter uma contraproposta, mas se você também botar a gordura demais, você vira um especulador, né? Então tem que ter um limite nisso. Mas é importante fazer essa reflexão. Se às vezes você faz uma proposta, por exemplo, de um imóvel de 1 milhão e 100 e a proposta vem de 900 mil, se aquele imóvel vale ali 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 50, de fato a gente está com uma proposta muito agressiva em cima da mesa. Talvez fosse o caso do comprador ceder. Enfim, a gente tem que fazer essa reflexão. A segunda seria, quão único é o imóvel que está sendo anunciado? É um imóvel realmente muito singular ou é um imóvel comum que toda hora entra e sai do mercado? Então, eu acho que isso é importante também, porque se você pega um produto único na mesa, por exemplo, 3 quartos, praia do canto, andar alto, sol da manhã, muito bem localizado, 3 vagas de garagem, prédio com lazer. Cara, todo mundo quer isso. Entendeu? Então, é realmente uma situação muito exclusiva e vai justificar pagar um pouco a mais. Claro que, mais uma vez, isso tem que ter um limite para não beirar a irracionalidade, para não beirar o absurdo, mas tem que ser avaliado também quão único é aquele produto que está sendo colocado no mercado. E o terceiro ponto é qual é o momento do mercado. Se você está num momento de crise, cara, sinto muito, o poder de barganha é do comprador, porque tem pouca gente colocando dinheiro naquele tipo de transação. Mas se o mercado está movimentando, e você tem principalmente esses 2 pontos ali acontecendo, né? Uma proposta dentro da realidade, por exemplo, falei aqui de um imóvel de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, mas se você tem um imóvel anunciado a 1 milhão e 100 e você botou uma proposta de 1 milhão de reais, já está no meio do caminho ali, né? O imóvel, ele é um imóvel difícil de aparecer no mercado, e o momento de mercado de aquecimento, de otimismo,
Olha, a realidade é que o poder de barganha está na mão do vendedor. Porque se ele tem um produto bem precificado, um bom produto, e o momento do mercado também é positivo, se não for para esse cliente, vai ser para outro, né? O que tem que ser avaliado do lado do vendedor é o custo de oportunidade para não entrar na batalha de egos. Porque se você pega também, às vezes, esse dinheiro aplicado, por exemplo, R$1 milhão aplicado, a taxa Selic hoje, que está dando 10,5% ao ano, 10,5% ao ano, dá 0,83 ao mês, você tem aí R$8.300 por mês, né? Fora o condomínio que você deixa de pagar. Então, dependendo do imóvel aí, isso daí chegaria até próximo de R$10.000. Imagina eu que entre 9 e 10 com certeza. Então, o custo de oportunidade do capital no tempo é uma coisa que tem que ser considerada. Porque às vezes, comprador e vendedor estão brigando por causa de 30 conto, sabe? E dependendo da forma de pagamento, principalmente se for à vista, 30 mil é o que ele tem no rendimento em 3 meses. E muito provavelmente esse cara vai vender esse imóvel para comprar outro, enfim, para realizar algum projeto de vida, para fazer alguma coisa. E a vida dele vai andar, ao invés de ficar agarrada, discutindo, brigando por causa de 30 mil. Então, isso também tem que ser avaliado, né? O custo de oportunidade do capital, para não acontecerem essas brigas de ego que muitas vezes não fazem sentido. Já vi negociação de milhões em cima da mesa e os lados brigando por cortina. Pô, pelo amor de Deus, né? Esquece isso. Vamos, gente, faz o seguinte, um pede desculpa pro outro se em algum momento da negociação alguém se excedeu, mas vamos trazer a razão de volta para a mesa aqui e entender que nós estamos falando de um negócio de milhões de reais. Não dá para ficar até mesmo desrespeitando o trabalho do corretor por causa de uma cortina. Ontem mesmo eu fiquei sabendo um negócio de 2.400.000 que caiu por causa de 50 mil. E eu fico pensando, cara, o que aconteceu nessa negociação para um negócio de 2.400.000 cair por causa de 2% do montante total da coisa, sabe? Eu acho que as coisas não podem chegar a esse nível de estresse. E aqui entra mais uma vez essa questão do controle de expectativas. Então, acho que eu não preciso me alongar muito, tá? Se vocês entenderem como o cliente de vocês pensa, se vocês aprenderem a equilibrar as expectativas com dados no momento da captação e na tratativa das propostas, e se vocês sempre pensarem nesses 3 pontos para ver quem tem que ceder, se, vamos falar assim, se a distância da proposta está muito grande ou se é o valor do imóvel que está muito alto, se o imóvel de fato é um imóvel único, se o momento de mercado é positivo, vocês vão cada vez mais virar especialistas em contornar objeções com cada uma das partes. Mais importante, né, você desenvolver ainda a argumentação para a parte que couber esse tipo de argumentação, porque se você tem que de fato tentar convencer o proprietário a colocar um pouco mais, se você for para o outro lado, você vai criar um desgaste, às vezes até se queimar com o vendedor por conta disso, tá bom? Então, gente, é isso. Compartilhe com quem for do mercado, quem for entusiasta do mercado imobiliário, corretor de imóveis, pessoal, dono de imobiliário. Eu tenho certeza que isso daqui é um fator de extrema importância, essa habilidade, esse tato no lidar das situações, porque, mais uma vez, nós estamos falando de milhões de reais, muitas vezes, e não dá para ficar pensando só em botar comissão no bolso. Se o cara perceber que você está fazendo isso, você se queima, perde a venda, perde as indicações que você conseguiria através daquela venda, e aí o seu sucesso no mercado imobiliário vai ficar cada vez mais distante, beleza? Obrigado aí mais uma vez, vamos em frente.